Boa. E começamos com uns informes gerais aí. Então, o Chico já disponibilizou as mexericas no YouTube. Então, vocês podem encontrar no canal da Gomo todas as gravações das mexericas que já tiveram até então, né? Então, estamos na 12, então até a 11ª tem disponível lá. Tivemos ontem também, no domingo, 17/9, um encontro presencial de projeto geral para continuar estabelecendo as diretrizes gerais do projeto, né, em questões de parâmetros, de formato mesmo, o quanto iremos parecer também como a própria Park Slope, o que iremos diferir, né, em alguns quesitos, onde continuou com essas discussões. De recursos e processos, tivemos definição do Chico como redatora do subcírculo, com o subcírculo não, né, no caso aí do círculo mãe, né, com o suporte do Padilha. Foi verificado o andamento das frentes. Infra e zeladoria deve avançar na próxima semana. O gestão de processos e turnos será encaminhado como um subcírculo temporário para organizar as coisas, né, dada algumas saídas que a gente teve. Retomamos também algumas tensões que estavam paradas, como o sortimento mínimo e a pesquisa de sortimento, inclusive foi abordada parcialmente no encontro de ontem, presencial. Também falamos sobre entrega em domicílio e a função de compradora dentro da Goma. Também temos o de relações. Aí, o de relações, alguém quer complementar para não ficarmos em uma única voz aqui? Letícia ou não? Posso fazer, sim. Segundinho. Ah, deixa eu abrir a câmera, pera. Eu fechei a câmera porque eu tava comendo e comer com a câmera aberta é muito ruim, né, gente? Sim. Mas, aqui. A gente aumentou 5 seguidores no Instagram, estamos em 866. Apenas uma pesquisa de viabilidade, uma resposta na pesquisa de viabilidade a mais. Estamos em 403. E a gente está trabalhando no discurso de apresentação da Gomo e em um plano de comunicação para a Gomo. É isso. Maravilha. Temos também de identidade. Júlia, acho que você consegue trazer para a gente, por favor? Mandei a ata para todo mundo que Sim, quiser acompanhar. Está no chat. a gente finalizou hoje a nossa primeira passagem inteira do manual, gente. Muito emocionante. E ainda vamos voltar para discutir alguns detalhes que faltam, mas foi um trabalho de meses, muito minucioso, muito trabalhoso. Foi, de fato, muito emocionante. Até esqueci de falar isso no meu check-in, é uma coisa importante. Ainda faltam questões para rever e tal e tudo mais, mas estou muito orgulhosa desse trabalho, assim. Acho que fomos muito bem-sucedidos, sem, não sei agora transformar isso numa linguagem mais adequada, socorro. Tem uma outra novidade bem importante de ID que chega com essa, né, junto com o término do manual, que agora a gente vai separar de novo o grupo de estudos e educação, que a princípio, né, a gente está estudando exatamente como fazer isso, mas vai ser aberto para pessoas não fundadoras, né? Então, vai ser um grupo de estudos que também tem essa pretensão de aproximar pessoas da Gomo. Então, sugestões de tema e vontades de pesquisa são muito bem-vindas. Daqui a pouco a gente pensa melhor e conta para vocês como que faremos isso. Então, temos também acho que terminamos os nossos informes, o Next, que é quando será nosso próximo encontro, nossa próxima mexerica 13, que está prevista para o dia 2/10. Ainda não temos ainda um tema definido, mas assim que tivermos, ele vai ser divulgado aí nas redes, então fiquem de olho. Agora fazemos uma foto geral para ficar registrado aqui. Vou pedir que quem conseguir que abra a câmera só para aparecer o rostinho aí
de todas as pessoas. Vou tirar o print aqui do meu computador, esperar para ver se mais alguém consegue. Então, vou contar até 3, tá? 1, 2, 3 e... Gomo! Vou tirar mais uma, hein? 1, 2, 3 e... Aê, mexerica! Aê, foi. Valeu, gente. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Tânia. Hoje a nossa mexerica é sobre distribuição em circuitos curtos, relação com pequenos produtores e produtoras, né? Com a nossa queridíssima Tânia Campos aí da Casa Play. Obrigado, Tânia, por estar aqui. E a palavra agora é contigo. Enquanto a Tânia consegue abrir Faz o parte, né? microfone. Eu tenho sempre esse delay com esse microfone. Enfim, agora foi, eu vou aproveitar o embalo. Se surgirem dúvidas, pessoal, pode ir mandando no chat, eventualmente a gente vai fazer um bloco para ter essa troca, tá bom? Bom, gente, como eu disse, boa noite, muito feliz e grata por estar aqui com vocês compartilhando a história aqui da casa e do projeto Casa Planta, que abarca o Sexta na Sexta. A Casa Planta é minha casa, é onde eu moro, com eu, meu cachorro e meu filho. Qualquer momento vocês podem ouvir qualquer um dos dois, que meu filho vai chegar, provavelmente ouvir, vai latir, enfim. E cerca de 300 espécies de planta. Comestíveis medicinais, tudo isso num sobrado, então eu planto na laje de casa, em caixotes de madeira, de isopor e vasos, e mais recentemente numa experiência bastante radical em cima do solo, no cimento, sem profundidade alguma, num canteiro, que eu chamo de canteiro compostagem, que ele é feito de galhos e folhas sobrepostos, e os resíduos das nossas cestas de orgânico que foram formando uma matéria orgânica ali, que foram brotando um pouco de tudo que a gente distribui para São Paulo hoje. Então, ele é uma experiência bastante radical e tem esse caráter de pensar o que é possível, né? Do que a gente faz, o que brota mais. Então, esse é um pouco o princípio da casa. Haja vista que eu moro há 20 e vão fazer agora 4, que é a Casa Planta, né? Então, começou meio espontaneamente, eu nunca sei exatamente, eu chamo de Casa Planta no dia que ganhou esse nome no Instagram, porque eu senti que a pesquisa podia ser mais compartilhada do que só num HD para mim. Eu estudava as espécies de planta, e a Alice é obrigada a dar um nome e ganhou esse nome, Casa Planta. E tudo isso muito inspirado no pensamento da agrofloresta, né? Extravasando isso para além da questão do plantio, mas como a gente inclui também, nos incluímos na relação com as plantas, com a comida, com o alimento, com a distribuição, e por aí vai, né? São todos esses consórcios juntos. Vamos chegar nisso, mas só ventilando o que é o grande princípio da casa, eu acho que é o pensamento agroflorestal. Então, na verdade, eu sou de origem documentarista, sou formada em cinema e trabalho gravando e editando num jeito que eu chamo de método cartográfico, porque não consiste em nada industrial, com câmeras grandes e grandes equipamentos, mas, na verdade, fui desenvolvendo ao longo de questões, até porque eu tive um filho, queria trabalhar com ele, então trabalhar em produtora era uma loucura, eu fui desenvolvendo um jeito um pouco mais artesanal e acompanhando dessa maneira muitos processos artísticos e clínicos, ou seja, tudo que tinha duração no tempo e que a imagem pudesse potencializar esses invisíveis das coisas que aconteciam no processo, que muitas vezes eles não ficam evidenciados. Chegou. E aí, nesse processo, eu comecei também a ter um projeto que ele fica aberto na internet, de uma gravação contínua chamada Diário de Imagens, onde eu vou registrando ao longo do meu percurso imagens da cidade. E eu fui reparando que essa cidade, Obi, chega, deu. E aí eu fui entendendo que a cidade foi ganhando outros contornos, enfim, aos poucos, a gente nunca sabe, né, quando uma coisa chama outra, mas quando eu vi, eu estava registrando e gravando
muitas comunidades na cidade que estavam ganhando autonomia, seja alimentar, seja de uma certa forma de limpar os rios e os córregos, bastante poluídos, ou seja, pessoas que estavam instaurando em suas vidas modos mais micropolíticas, já desacreditadas em qualquer sistema de voto e golpes nesse dado momento, né? E coisas assim, afins disso. Então, me mobilizei muito e comecei realmente a acompanhá-los, e até como um dispositivo de potência, porque também quem faz ali nem acredita que está fazendo, a gente fala, não, olha o que você está fazendo, né? Bota reparo, é isso. E dessa maneira, as coisas sempre foram com muita dificuldade, a gente está falando de lugares com territórios dominados pelo tráfico, não tem esse romantismo todo, que eu vou, a partir daqui, tomar licença poética para usar, porque é disso que eu fui a gente já sabe os perrengues e as grandes dificuldades, mas eu fui me encantando com as quantidades, primeiro, de abundância de comida produzida e não valorizada, e principalmente das plantas esquecidas de quintal, que são as nossa verdadeira cultura alimentar, a nossa verdadeira cultura brasileira, e aquela miscelânea de memórias do Nordeste, ou com colônias africanas, eram uma quantidade de culturas ali, e sendo, nesse instante, nesse recorte que faço, desperdiçadas, essa é a palavra. Nesse momento, também já estava envolvida num curso de permacultura, que eu acho que foi realmente pulo do gato, que me fez entender que não tinha a menor separação entre o que eu estava vivendo, o que era trabalho, o que era vida, o que era uma planta, o que era bordo, o que era cidade, e é meio junto com isso que eu convido essas produtoras, e elas dizem, não, ninguém tem interesse, a gente já tentou vender aqui, nas nossas regiões. Eu falo, bom, então vamos montar uma cestinha e vamos abrir a casa, enfim, vamos fazer um convite, vamos nessa. E elas então topam. Nesse meio tempo eu também procurava chá verde, foram várias coisas que foram me conectando aos produtores. Eu procurava chá verde brasileiro para fazer kombucha, para uma questão de pesquisa de fermentação, que gosto, né, da alimentação, e usava um chá chinês de procedência duvidoso da Liberdade. Então, foi dessa maneira que também, chegando num sítio paralelo a isso, de uma família que tinha um chazal reativado, que 3 gerações isso havia morrido, os netos os avós cuidavam disso, os bisnetos tinham ido para a cidade procurar trabalho e ter uma vida interessante, e quando eles se voltam de férias, eles encontram esse chá completamente agroflorestal e espontâneo, porque as imbaúbas, o jussara, o palmito jussara, as bananas do vizinho foram se rizomando, e tudo isso foi fazendo um campo favorável para esse chá se reativar sozinho dessa maneira. Então eles tinham ali né, uma iguaria, um chá de quintal, e enfim, dessa maneira não sabiam manejar, tampouco, enfim, nós. E foi assim, com um pouco de um mutirão aqui, de uma produtora da periferia ali, que a gente foi ativando esse chá e fazendo esse coletivo meio espontâneo de trazer, então, na sexta, porque não teve também tempo de pensar, era uma segunda, a gente começou a chamar os amigos no WhatsApp, vai sexta em casa, leva uma cesta para carregar as coisas, a banana, o chá, a polpa do jussara, a alface e o abacate de um quintal. E então o projeto ganha um nome, Sexta na Sexta, que na verdade é o dia que a minha casa, que já tinha uma certa pesquisa de autonomia alimentar através de caixotes, dessas pequeninos pesquisas e dispositivos, ganha então esse dia mais coletivo, onde todos os cultivos, que a gente chama de acolher cultivos, né, onde os cultivos possam ser acolhidos e trazidos para as pessoas terem acesso direto. E então, no começo, ficava aqui no meio do sofá, uma caixa de um, a banana do outro, tipo uma feira livre, mini, porque eu moro numa sala desse tamanho. Quem veio aqui viu, o espaço ele é reduzido, mas é isso, né? A gente arrasta o móvel para cá, bota uma banana ali, e estávamos nessa, descobrindo, né? Encontrando, fazendo esses pequeninos
A minha ideia, então, até então, era continuar com os meus vídeos, cada produtora vinha, cuida da sua história. Eu me sentia pouco envolvida, na verdade, era mais tipo, vamos, né? Era mais um disparador. Até que veio a pandemia. E aí, com 3 meses desse nosso laboratório espontâneo, a pandemia chegou. Quem vendia, como alguns assentamentos e outros sítios vendiam em feiras livres, abertas de verdade, perderam seus lugares de escoar. E foi aí que, eu não sei como, de certa forma, a gente tinha 30 núcleos aqui de um dia para o outro, e produtores desesperados, e uma grande rede de apoio, e todo mundo, a vizinhança, todas essas pessoas do WhatsApp, os amigos, enfim, todos nós, precisávamos receber os alimentos em casa, né, nesse determinado momento. Então, foi dessa maneira que o projeto teve que ganhar um amadurecimento, assim, para a gente dar conta de distribuir comida, juntar tudo que tinha disponível nesse quintal e fazer renda para quem estava vulnerável e fazer chegar um alimento justo, orgânico, com cultivo lindo, ainda por cima muito afetivo, e com as histórias dessas pessoas junto, né? Não se tratava só de distribuir alimento, mas era da gente se manter ali com uma certa, não gosto da palavra esperança, mas era isso, naquele momento, a gente poder estar sonhando e acreditando em criar outros caminhos juntos, assim. Então é isso. Vou respirar, se alguém quiser fazer alguma pergunta, porque eu acho que esse é o grande panorama das primeiras instaurações, o nosso primeiro solo. Assim. Alguém tem alguma pergunta? Marília? Eu tenho uma pergunta de curiosidade. Onde é essa produção de chá verde? É pertinho de São Paulo? Sim, é em Registro, Uhum. onde hoje a gente já tem uma rota de chá, que acontece agora, acabou de acontecer, ela acontece em todo ano. A gente tinha até então 2 grandes sítios, um famoso, que é aquele chá da Obatian, da vovó, que é o chá preto, que hoje a dona Umê tem cerca é ótimo, ela tem 96 anos, e ela continua cuidando do chazal dela junto a Lixias. E foi essa família, na verdade, que ajudou no sentido de ensinar a processar muitas outras que hoje formam a rota do chá. Há 4 anos atrás, eram só 2 famílias, o chá a Yama Toyama e Yamaru, e o chá da Ubatian. E hoje são diversos pequenos sítios, em 7 barras em registro. Sim, tá bom. É o clássico lugar de chá por aqui. Obrigada. Ninguém mais? Júlia? Tânia, eu entendi que essas pessoas fornecedoras, na verdade, você acabou conhecendo por uma busca sua própria, né? E aí a palavra meio que vai se espalhando por aí. E as pessoas consumidoras? Como é que elas foram, que elas descobriram o que estava rolando na sua casa, né? Até mesmo antes da Casa Planta, né? Como é que você espalhou essa palavra ou como essa palavra se espalhou sozinha? Então, no começo mesmo, nesses primeiros 3, 4 meses até chegar a pandemia, a gente tinha aqui a NID, que tinha trabalhado comigo no Carrefour, porque é um dos trabalhos, ironicamente, de cartografia de imagens que eu tinha feito, era registrando os funcionários do Carrefour trabalhando, e quando eu abro o Instagram, muitas dessas pessoas que tinham quintais em Osasco, eles se tocam que tinha uma coisa produtiva, e eles me procuram pelo Instagram. Então, essa primeira polinização aconteceu nessa minha primeira última rede de trabalho, e logo depois alguém colocou a gente em contato, alguém da rede, com o Instituto Terra Viva, que é hoje, bom, já vem sendo, acho que foi um dos pioneiros nesse pensamento coletivo de distribuição. Eles fazem parceria com cerca de 60, 80 famílias, né? Muitas são assentadas, alguns são sítios agroecológicos, e eles, na região de Sorocaba e afins, Piedade, e eles têm um caminhão, que é a grande questão, na verdade, quando a gente vai falar. Pequenos produtores a gente tem muito, mas pequenos produtores que conseguem distribuir, acaba sendo o grande pulo do gato o frete.
Então, o Terra Viva é muito pioneiro e muito lindo e muito inspirador o trabalho deles, nesse sentido que eles conseguem organizar que cada produtor continue em seu sítio, mas fique conseguindo escoar os seus produtos e chega em São Paulo, grande parte de todos os institutos hoje são abastecidos pela rede Terra Viva. Mas a pergunta é como chegar nas pessoas. Foi meio junto, porque a gente tinha essa coisa, mas os produtores foi assim, né? Tinha esses quintais e depois foi chegando Terra Viva. Quando chegou Terra Viva, a gente falou, bom, temos volume mesmo, porque então a gente tinha era muito incipiente, a gente tinha 2 abacates, coisas muito disparatadas. Então a gente ficava com também timidez de convidar e a pessoa vinha animada e a gente não teria volume. Quando Terra Viva entra junto como parceiro, e nesse sentido a gente não tinha condição de arcar com frete, então eles falam, não, vamos indo, a gente vai inventando o que der para a gente apoiar, então a gente foi contando com o apoio de quem era um pouco mais organizado e favorecendo esses que precisavam, inclusive, que os fretes fossem pagos, né? Não fizesse parte do preço, que eles conseguissem ser bem remunerados. E aí foi nessa rede de WhatsApp, amigos, que a gente fez uma rede de WhatsApp e o Instagram ele foi muito depois. Hoje a grande comunicação acontece pelo Instagram, mas no Luciana, começo foi lá. Luciana, você também tinha levantado a mão, você quer fazer uma pergunta? De certa forma foi contemplada, porque eu queria saber se nesse primeiro momento os produtores eram só do Vale do Ribeira, mas ela falou que aos poucos foram chegando as outras pessoas, né? Então, o Terra Viva. Eu conheço o Pedro Kawamura desde que ele era moleque, lá em Sorocaba, uma saudade dele, trabalho do Caio também. Mas esses do Vale do Ribeira, eles é só essa família do chá ou tem outros produtores? Porque um dos grandes gargalos para os produtores do Vale do Ribeira, eu acho que o grande gargalo, desde a Coopera Floresta, é escoar a produção de lá. Você tem outros produtores ou só o pessoal do chá? Na verdade, no começo a gente conseguia, eu conseguia, na verdade, porque a gente fala a gente, mas assim, eu lido dessa maneira, né? No meio dos trabalhos eu vou encaixando tudo, é uma doideirinha, mas a gente no começo conseguia, através dessas famílias mais próximas, que na verdade a família Mamaro, ter outras. Hoje é mais quem. A gente não tem mais tanto contato com o Vale do Ribeira, é mais focado na história do chá. E a gente foi entendendo que cada lugar também tinha um foco que precisava escoar de fato, e a gente consegue encaminhar para outros lugares. Então, aqui a gente acabou ficando com outros. Chegamos até em Belém, por exemplo, que era improvável. Então, uma das partes que quero ainda chegar é como que, na verdade, falar de circuito curto não necessariamente é num raio tão próximo da gente como eu realmente bati o pé na minha começo, assim, no meu ideal de começo. Débora? Tânia, qual o cuidado que você toma? Porque o projeto está crescendo, né? E quando o projeto cresce, a gente meio que se perde tanto no cuidado, esse cuidado pontinho a pontinho de cada produtor, de cada tipo de produto, de como atender, né, a demanda, de atender quem se aproxima. Qual o cuidado que você tem tomado? Que eu imagino que assim não deve ser fácil para você fazer toda essa gestão, toda essa seleção. Então, por exemplo, eu planto aqui, sei lá, eu tenho meus cachos de banana e eu queria entrar também nesse circuito. Como é que você faz para que isso seja abraçado de forma tão carinhosa que quem já está no projeto não sinta, não tenha perdas e ao mesmo tempo você consiga abarcar mais e mais projetos para estarem dentro dessa distribuição. Porque eu entendo que a Casa Planta é um facilitador. A Casa Planta é a formação da comunidade, gira em torno da Casa Planta, né? É o sol e todas as demais possibilidades giram em torno de. Então, eu dei um monte de volta, mas eu queria mesmo te perguntar como é que você faz toda essa gestão, todo esse cuidado, porque a gente percebe o cuidado, tanto por já ter conversado com você, como acompanhando o projeto pelo Instagram, como sendo cliente, consumidor da Casa Planta. É um cuidado gigante.
Então, como que isso é feito? Primeiro assim, é uma aprendizagem contínua. Muitas vezes eu cometo muitas gafes, muitas vezes, enfim, algumas pessoas eu tenho que afinar depois ali a história, mas a gente preza a história das relações e eu tento cada vez mais deixar claro que a gente opera no sistema de agrofloresta. Então, é que é um pouco de autocuidado e um pouco da gente trocando nesse sentido de acolher, né? Quando eu te trago uma coisa, eu tento escutar. Inclusive, isso foi levado tão a cabo agora, quando eu vi que eu estava perdendo a velocidade, né? Ou melhor, as coisas estavam ganhando mais velocidade, eu que estava perdendo a pista. Agora eu não pego produtores novos. O que eu tenho feito eu tenho trabalhado com ou pessoas que começaram a fazer projetos ou projetos já estabelecidos que têm outra rede de produtores. Então eu lido com o interlocutor que lida com essa outra rede. Agora a gente está trabalhando com uma tribo de aldeia, né, de Peruíbe. E aí eu não ia dar conta jamais e eu fico realmente mal, assim, sabe? De não poder a gente chegar em outras potências, outras histórias, mas eu não daria conta, então eu teria que dizer não. Mas agora a gente fez uma parceria com o Louco Bicho, que um projeto independente também, de principalmente favorecer as nossas plantas nativas, né? Então, cacau, tá agora no foco, o caju. Então, a gente agora está tendo mais coisas e eu estou conseguindo respirar um pouco melhor. Então, agora eu estava aqui essa semana, chegou o NIBS, chegaram muitas coisas, tenho muito mais coisa, e só cuido com uma pessoa. E, claro, conheço ainda os produtores, mas eu não tenho que ficar nesse traquejo do miudinho para poder dar conta do que eu já tenho. E o que eu já tenho, a gente vem cada vez mais também tendo essa espécie de autonomia dentro do projeto. Eu sou uma facilitadora, mas eu não sou a dona do projeto, eu sou uma das plantas, né, dentro desse consórcio, uma das pessoas. E às vezes a gente tem uma maneira de trabalhar projetado numa hierarquia, num jeito, né, que a gente acaba projetando. Então, muitas vezes os próprios produtores me tratavam como se eu fosse saber o preço, e aqui a história é a gente sempre junto, cada um saber qual que é o seu valor, a gente não criar de fato o valor. E isso tem a ver com, enfim, são muitas questões, mas tem a ver justamente com autocuidado, né? Quando eu posso valorizar, saber o que eu estou fazendo, como eu faço o que eu faço, contar o que eu faço e dignamente oferecer o que eu faço. Então a gente vem aqui se virando, assim. Não sei se fui clara. Muito obrigada. Antes de passar para você, Marília, tem uma pergunta aqui da Suzana, no chat. Tânia, como a programação de atividades culturais da Casa Planta dialoga e fortalece a proposta solidária da Rede de Agricultura? A proposta da rede de artistas, volta só o começo. Se a Suzana quiser complementar, acho que ela não consegue abrir o microfone, mas como a programação de atividades A produção culturais cultural, tá. da Casa Planta dialoga e fortalece a proposta solidária da Rede de Ótimo. Agricultura? Perfeito, porque daí eu aproveito e já entro no segundo bloco que eu falei que eu fiz aquele do primeiro parâmetro, agora eu vou esmiuçar o que vem acontecendo na prática. Bom, daí chego nessa parte dos encontros culturais. Bom, daí a gente teve a pandemia, a gente fez as lives, esse caráter das pessoas se ouvirem, serem gravadas. Então, de certa forma, o audiovisual ele é presente como uma metodologia para os produtores, a gente se ouve, se grava, é um jeito que eles vão ganhando também um certo autonomia da própria palavra, de não gaguejar, de saber que faço, produzo isso, né? Enfim, tem essa maneira. Enfim, até que a gente teve a vacina e pôde voltar a se encontrar. Quando a gente voltou a se encontrar, não adiantava mais ter só o comércio, até porque a gente estava extravasando tudo que fosse imaginação política de uma troca comercial. A gente, muitas vezes, o produtor tinha um caqui podre. Eu gosto de contar essa história porque ela é real. A gente encomendou, porque toda segunda-feira os produtores mandam o que tem,
e a quantidade. Quem tem mais coisa e que já não conseguiu escoar em lugar nenhum é a nossa curadoria. Ela é montada dessa maneira. E aí uma produtora escreveu caqui na segunda, quando ele chegou na sexta, ele era uma papa de caqui. E aí, então, isso extravasa qualquer possibilidade, né, de um lugar, e eu ligo, nesse caso, eu ainda consigo ligar para cada uma das pessoas envolvidas que compram, e eu digo, a gente tem caqui amassado, esmagado, fermentado. Ótimo. Manda, que eu faço sorvete, o outro fez fermentado, depois virou um livro de receitas com tudo que é possível fazer com um caqui passado, né, desde chutney, fermentado, sorvete, sopa, nossa, foi a melhor coisa que podia nos acontecer nesse sentido. Então, a gente precisava falar de tudo isso, porque também, claro, muita gente torceu o nariz, né? A gente reutiliza sacolas, nossa política é radicalmente lixo zero, então a gente reutiliza todos os saquinhos, a gente reutiliza todos os fitilhos, a gente reutiliza tudo. E vidro, que a gente faz decoração de banana quando vai, ninguém quer comprar, então a gente manda refogado, já embalado, com cartinha, tipo, sabe? Para incentivar, e aí os vidros voltam, e, enfim. Então, tem essa licença, né, de poder fazer essas intervenções na vida das pessoas. E, enfim, a história do caqui, né? Daí, mas a gente precisava falar disso, precisava falar do caqui, precisava falar o que é sistema agroflorestal, precisava falar que muitas vezes é o que o produtor tem e que isso incentiva ele a cuidar melhor e depois na outra semana ter mais coisa. E aí a gente começou a fazer um jantar mesmo, com o produtor cozinhando as coisas que ele faz, mostrando como que tira a taioba, que as pessoas têm morre de medo de comer taioba, não morre de medo de comer agrotóxico, mas morre de medo de comer taioba, que vai morrer. É uma coisa assim, daí a gente faz, vamos fazer taioba junto, vamos ferver, vamos, enfim, daí os produtores vinham fazer um jantar, e é isso, sexta-noite, né, lembrando, nosso projeto está no meio do caos da Vila Madalena, por um acaso, então, assim, tem esse caráter meio boêmio, as pessoas iam chegando mais tarde, trânsito insuportável, e aí é isso, uma cervejinha punk, a gente arrumou um produtor fazendo cervejinha de quintal com as punks, e aí eu comecei a fazer umas infusões no gin, com essas especiarias que iam chegando, e uma viola, um amigo que sabe tocar, e aí era sempre muito espontâneo, né? Muito, ainda, mas chegou uma hora que quando as pessoas começaram a pedir, olha, eu quero tocar, eu quero mostrar o meu trabalho autoral. Daí, se a gente trabalha em agrofloresta em potências, eu produzo nutrição de outras formas, né? Então a gente começou a falar, tá bom, então se você produz música, então esse dia não é um dia do produtor contar, é o dia desse músico vir, e até porque esse músico que começou era demais, porque ele toca para a horta dele mesmo, enfim. E aí ele falou, tá bom, então vamos ouvir, né? E aí foi o dia que a comida tem a ver com show, com que a pessoa canta, e a gente começou a fazer essas brincadeiras de linkar tudo, e hoje a gente tem uma programação antecipada para poder dar conta e ficar organizado, e principalmente divulgar melhor, porque muitas vezes eu aviso na sexta de manhã o que vai ter, sexta-noite. Então, hoje, né, para poder fazer valer também, acho que a divulgação ela é o grande reconhecimento para o produtor, para um artista independente, é a gente contar na nossa rede, essas histórias, eu acho que é essa que também nos vincula, né? Então, hoje está mais organizado e, para nossa surpresa, outro dia estava assistindo um filme que era sobre quintal, a história de quintais e o taoísmo e o tempo das hortas. Falei, bom, esse filme é muito bom, a gente tem que assistir junto, e dessa maneira, agora a gente tem deliberadamente um lençol no meio da sala, então tem a projeção que são um cineminha, um cineclube na sala, tomei coragem, passei meu filme nessa sexta-feira, que é um documentário também que se passa numa floresta. Então, a gente vem juntando um pouquinho de tudo, eu me sentindo menos esquizofrênica, com essa história de estar segunda e terça gravando, editando e trabalhando num campo, outro campo, né, de camisa, eu vou com as minhas madeiras, minhas plantas, mas, né, misturando os mundos, trabalho em lugares muito formais, muitas vezes, né, chega numa rede, a gente chega numa rede SESC e bota um pensamento agroflorestal para operar, a gente vai fazendo essas intervenções, vai misturando, muitas vezes eu me sentia realmente difícil, mas agora
essa programação cultural, esse caráter trouxe essa... Acho que comentei isso no começo, esse entendimento, essa prática de que não tem separação, né? Quando a gente se coloca a fazer alguma coisa, aonde a gente faz, isso vai brotando e vai reverberando e não importa mais o nome. Hoje eu não sei, é muito difícil me apresentar. Eu distribuo alimentos para São Paulo inteira, essa história, então, da pandemia fez que a gente tivesse que se especializar em entrega, então não só no acolhimento, mas nessa distribuição, e não poluindo a cidade, não faria o menor sentido ter um projeto ecológico cheio de moto. Então a gente fez uma parceria, até Dionísio não está aqui, mas já nos encontramos aqui, é um grande incentivador dessa maneira de pensar a bike como transporte. A gente tem um entregador que é o Will, o Acrata, que é, além de tudo, um grande polinizador, que ele trabalha em vários projetos, e ele que traz outros projetos. Então, não dá também para saber, o Will também é nutricionista, então não dá para saber se ele é um entregador, se ele trabalha no projeto, se ele é um curador. Ele é assim, né? Somos um pouco de tudo. Então, tem essa parte das entregas, que é uma grande questão para a gente. Claro que muitas vezes a gente utiliza a moto, porque alguém em Guarulhos procura e fala que não tem onde comprar orgânico, então até essa pessoa descobrir um lugar ali perto, até a gente fazer junto um lugar que tenta, né, e cada vez mais próximo, a gente vai se virando, mas o fato é que a gente então tem esse caráter de distribuir, tem esse caráter do projeto da autonomia alimentar em si, que então abro a casa também para as práticas, para as pessoas verem como é que planta no cimento, como é que planta numa garrafinha desse tamanho. Outro dia postei no Instagram uma coisa que eu nunca imaginei, que era eu fui tentar fazer um enxerto de amora e dentro de um copinho desse tamanho de isopor, eu tive um punhado de amora suculenta, madura. Então, é realmente possível, a gente tenta pouco, eu colho mandioca numa caixote desse tamanho, sem parar, o engenheiro agrônomo falou que nunca eu ia conseguir, depois da minha cabeça, a abóbora desse cimento brota, então tem essa pesquisa muito ativada, que é uma grande alegria para mim multiplicar, até porque ela é inspirada em algumas comunidades também, dessas que comentei, que fazem através de mini cracolândias, verdadeiros sistemas regenerativos, utilizando os dejetos desses craqueiros e plantando em cima e produzindo comida e fazendo redução de danos, porque depois esses craqueiros se sentem vinculados a essa terra, porque aquela abóbora que brota é dele, e aí ele passa durante o dia tomar conta, e as crianças podem voltar a passar na pracinha, e aí eles têm a ideia de pôr um balanço, e vem as borboletas, enfim. Então, é um pouco isso, assim, né? Cada coisa que vai passando tem tudo isso por trás, no meio, tem todo esse ecossistema ativado, e a gente fala o tempo inteiro disso, né? Nós somos parte, então a gente não tem essa coisa de consumidor, não sei dizer onde é um cliente, porque as pessoas passam a vir dentro da minha casa, tomam um chá comigo, eu vejo os processos, as pessoas começam a comer melhor, elas começam a emagrecer, começam a doar roupa para o brechó, aliás, já é um bom link para eu chegar nessa parte do brechó. Então, a pessoa começa a participar ativamente, vem no jantar e conhece o produtor, daí ele sabe fazer rótulo, daí faz um rótulo para a produtora que está fazendo geleia, enfim, e aí esses trabalhos vão se fundindo, né? Se fundindo, não, se consorciando, se coreografando em mais possibilidades, né? E daí vou dar uma respirada também, vou contar do brechó, porque são vários, falei, são muitas frentes. O brechó, ele surgiu como quando a gasolina aumentou. Peraí, vou ouvir primeiro a Marília, porque acho que deve ter a ver com o que eu acabei de falar. Marília já está com a mãozinha levantada há algum tempo, mas se você quiser, você aguarda, Marília, para um segundo bloco de Aguardo, perguntas? porque senão eu vou cortar, porque era de antes. Pode Tá. seguir. O brechó, ele surge quando a gasolina aumentou, naquele momento que ela aumentou muito, e então a gente teria que aumentar o preço dos orgânicos para poder, aumentou o frete, e a gente precisava trazer, principalmente ali da região de Sorocaba, que era a nossa maior parte de produção, e aí a gente entendeu que a nossa cesta ia ter que aumentar. Só que se a pesquisa era como ter orgânico, direto do produtor, com mínima intermediação, a casa muitas vezes não tem comissão, depende muito do produtor,
depende muito da circunstância, o maior apoia o menor, então quem pode ter uma porcentagem maior, porque hoje eu tenho já uma equipe, mas durante muito tempo a gente não tinha fluxo de caixa algum, e é um projeto bem radical nesse sentido. E então era essa situação. Então vamos aumentar o preço, mas isso é muito convencional se a gente está extrapolando uma imaginação. Enfim, então começou a ser nossa pauta. Então a ideia foi, bom, se cada um doa uma peça de roupa, até porque a gente tinha uma parceria com umas incríveis que faziam brechó e doavam para comunidades. Então a gente já tinha aqui umas roupas que a gente, na verdade, guardava para esses outros projetos de brechó itinerante. Esse brechó fala, a gente doa essas peças, e cada um da rede fala, a gente faz uma curadoria e faz um brechó de economia criativa. Então, tudo que entra é para o frete. E é assim até hoje que a gente conseguiu, que isso já faz um ano e pouco, que a gente conseguiu desvincular o orgânico com o frete. Então, e o frete é a equipe, que hoje eu tenho uma pessoa me ajudando na cozinha, o entregador, que a ideia é ele não também ser remunerado por entrega, ele não está vulnerável se uma pessoa pediu ou não, se a pessoa resolveu vir buscar, que ele esteja sendo remunerado pelo tempo e pela disponibilidade dele de estar aqui compondo. E é o brechó que permite isso, porque antes eu não tinha de onde tirar, se a pessoa não pedia, eu não tinha muito o que fazer. Eu ficava muitas vezes numa situação assim, falando, meu Deus, né? Como que eu falo de favorecer coisas e muitas vezes ali lidando nesses extremos, né? Desse sistema, né? Que é entra, não entra, do radical do capital. E aí o brechó dá essa possibilidade, com o tempo a gente tem também um sebo, e vai indo, né? Então, são várias maneiras. E a gente trabalha com uma coisa bastante radical, que é o Pix aberto nos nossos jantares. Então, quando faço práticas abertas, ou quando a gente faz uma roda de conversa, o dia de cinema, dias mais informais, a gente faz um jantar com as colheitas das hortas e tudo que veio na cesta, e cada um contribui com quanto pode, quanto consegue, quanto rola naquele momento. E já foi muito bom, a gente já teve momentos ruins, mas a gente vai entendendo que isso possibilita o projeto também ter outras possibilidades que não teria, né? Até de outras frentes, de outros modos de não só viver ali do comércio de sexta após sexta. E quando a gente tem um convidado, a gente recebeu recentemente a Irani Artesh, que é quem deu o nome, o acrônimo PANC, né, junto ao Valdeli Knupp, um PANC, que até então a gente chamava de erva daninha ou plantas negligenciadas, as plantas comestíveis não convencionais. E quando, por exemplo, vem uma convidada que vai fazer, ela fez um super cardápio, era uma super aula, e nesse dia a gente tem um preço fixo, com reserva antecipada, para a gente poder se organizar. Mas para a gente poder honrar também o compromisso com o convidado. Mas na maior parte das cestas a gente trabalha com esse sistema aberto, porta aberta. Você quer puxar um novo bloco de perguntas, Tânia? O que você acha? Eu acho que fiz um respiro para quem quiser entrar nesses pormenores, né? Porque vocês viram que eu lancei vários ganchos, que até sem fôlego, que é muita coisa e cada coisa desdobra em mais coisa. Esse é o manejo, esse é a lição do momento aqui agora. Perfeito. Então, passar a palavra para a Marília. A imagem, eu fui à casa da Tânia, não, ela comentou sobre em cima, a plantação de cima, na frente a gente vê quando a gente entra na casa, mas de fato é uma casa viva porque tem coisas nascendo e crescendo para todo lado, é muito gostosa. E a comida é incrível. Eu senti com isso que você falou que realmente você foi criando circuitos, né? E é um pouco assim como, talvez como rizomas, porque uma plantinha aqui ajudou a outra a crescer e agora você tem o sebo, tem as cestas, mas além disso você tem aí já um pequeno empório de coisas também que ficam aí, né? E o sebo, o brechó, os jantares, enfim, são coisas que vão nascendo à medida que tem solo fértil por aí, né? Eu queria fazer uma pergunta que vai uma é nesse sentido de
para você contar para a gente o que implica fazer essa distribuição de cestas, né? Então, você já tem essa rede, então foi formar essa rede. Quando é que te ligam? Quando é que as pessoas sabem o que vai chegar? Quem te ajuda a separar? Vão ser 12 cestas? Pá, 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 pá. Então, assim, queria que você falasse um pouco dessa coisa braçal que vai ser muito da nossa vida na Gomo. E eu queria que você comentasse um pouquinho uma coisa que você falou lá atrás, que é sobre esse circuito curto, que quando a gente fala de Brasil, ele é tão curto, talvez, quanto o Brasil, às vezes, né? E não é à toa que você tenha agora um braço aí chegando em Belém, né? Porque, de fato, as coisas que circulam aqui no Brasil e às quais a gente está acostumada, castanha do Pará, né? Não vai ter castanha do Pará aqui em São Paulo. Não vai ter em Minas. Vai ter que subir um pouquinho mais. Não sei se é Mato Grosso, onde é que começa a ter, né? Mas, assim, falar um pouquinho de como para você esse circuito foi ampliando. E ainda com o entendimento de que é curto, né? Você está falando com uma pessoa ali do outro lado, aquilo está vindo aqui diretamente, enfim. Uhum. A sua primeira questão foi do que implica distribuir, né? Era um pouco isso? É, Bom, primeiro de tudo, eu só posso e só poderia distribuir aquilo que eu desse conta dentro do meu corredor, uma vez que eu estou dentro da minha casa e uma vez que o projeto só funciona dessa maneira, obviamente, disso que eu propus. Então, eu distribuo atualmente de 15, atualmente eu tenho até diminuído, porque eu entendi que não era na quantidade que eu ia ganhar, mas nas outras possibilidades que eu pudesse favorecer a distribuição. Então, não seria comigo necessariamente, mas com outros aliados. E eu podendo cuidar dessas 15 pessoas que vão mudando, e que também isso eu estou falando das cestas, porque a gente recebe por semana, por cesta aqui, cerca de 30, 40 pessoas. Então, que compram outros produtos e fazem outras, né, atividades. Mas falando da cesta em si, que é aquilo que eu mando recado, se vai a punk, é isso que eu dou conta, eu entendi que isso que era o meu ativismo, a minha pastelaria, né, nesse sentido de fazer a cesta quase como a pastelaria, nesse sentido, né, de que um comércio duplo que a pessoa tem ali e lava dinheiro atrás, é nesse sentido, é um jeito da pessoa, a compra a cesta e ela é colocada num pensamento radicalmente de participar de um ecossistema e de construir um jeito ou outro de fazer cidade, comércio e relações. Então, eu durante muito tempo era uma crise, tentei fazer diversas parcerias para dar conta de aumentar, de ter um galpão, a casa do lado foi alugar, falei, é um sinal da vida para a gente expandir, mas expandir o quê? Sabe, enfim, né, o quê, como? Muito período de crise até entendendo que o foco era esse e ampliando para outros aliados, que foi o que eu disse. Então, é a parte que entra os restaurantes e a Ocupa 9 de Julho, que foi e é uma grandíssima aliada, que é um lugar que faz refeição para 500 pessoas por semana. Então, um produtor que vende tempero, ele fica muito animado de poder distribuir diretamente ali. Então, é dessa maneira que a gente começou realmente a escoar, não necessariamente nas nossas cestas. Enfim, então tem várias questões. E ao mesmo tempo fui pegando realmente gosto de me implicar na vida direta das pessoas, né? De receber a foto da receita, receber uma criança que nunca tinha comido verdura e fica curiosa porque foi a florzinha junto, e ela plantou e veio a primeira folha, ela colheu. Então, para mim, isso é muito mais a pesquisa, inclusive né? Tento documentar o máximo possível. Adoraria, desejo, oxalá que isso vire um documentário, né, também dessas miúdos dessas relações. Então, o meu foco é muito mais esse, mas tem esses parceiros das entregas muito animados, os sítios produzindo cada vez mais, um querendo chamar o outro. Então, assim, também não, agora, a partir daqui, o que aconteça não vai ser só de mim. Acho que a gente tem abertura hoje para outras coisas acontecerem. Mas eu diria que é isso, né? Se colocar em disponibilidade de fazer isso
E depois entendendo também quem vai afinar com o projeto. Eu sinto que se a pessoa chega com uma relação bastante comercial, com muito sangue nos olhos nesse sentido, aqui tem uns timings, tem uma semana que é ruim, enfim, outra é melhor, enfim, é mais uma pesquisa, um laboratório. Mas é isso, vão disparando para muitas outras possibilidades, e muitos produtores que antes não tinham nada, hoje participam de redes grandes, estão aí, enfim, de lugares mais que a gente conhece já, em outros mercados. E depois essa história meio do locavorismo, né? De que, não, na verdade, a ideia não era ter castanha, era justamente o contrário, era a gente trabalhar com bertalha, trabalhar com... no começo ficava muito mobilizada, que agora essas comunidades se envolveram em hortas escolares, muitas comunidades que precisavam do nosso projeto para escoar, ganhando esse suporte, essa autoestima do que eles produziam, eles conseguiram fazer redes de apoio mais perto. Então, eles começaram a escoar em grande quantidade para as escolas, e aqui ficou mais simbólico. Mas, então, foi aquilo que eu contei da taioba. Era isso, gente, eu tenho 200 pés 200 folhas de taioba, isso vai morrer, vai estragar, e poderia ser o que eu vou comprar, o leite do meu filho, né? E então era o objetivo. Era muito difícil, muita gente ligava e falava assim, mas você não tem laranja? Eu queria aproveitar e fazer um pedido, mesmo naquela pandemia severa. Mas você não tem laranja? Eu ficava meio bravo, né? Porque se você está vendendo, você está servindo. E eu sempre invertia esse jogo e falava, não, a gente tem acerola. Esse produtor tem um pé de acerola, e é o que a gente tem. Se você bater com a capim-cidreira, você vai... enfim, e aí era dessa maneira, mas muita gente trata a gente como um comércio convencional. Então, tem essas outras maneiras de sustentar, de dar cara a tapa ali, de ficar insistindo. E hoje eu tenho uma rede que eu não preciso abrir mais a minha boca, acho que está muito claro, as pessoas entendem. Às vezes eu fico com vergonha de alguma coisa, falar, esqueci tal coisa, não respondi, ou esqueci de mandar na sexta alguma coisa, a pessoa já me manda um recado antes. Eu fico muito surpresa, né, com essa coelaboração. Eu me sinto tão cuidada, voltando também à questão da Débora, eu me sinto tão cuidada quanto eu cuido também, né? Então é isso, mas do locavorismo em si foi isso. Então, nesse cuidado, nisso nunca imaginei, por exemplo, acolher uma colheita de cupuaçu, porque é isso, cupuaçu tem institutos grandes que já pegam, tem restaurantes grandes que já pegam, até que a gente conheceu realmente pequeninas comunidades que não estavam nesses circuitos maiores de distribuição em seus locais de origem, né? Origem para a gente estar aqui. Não se encaixavam ali, justamente por isso, porque vamos fazer um parênteses, que esse tipo de projeto também aqui permite que eu trabalhe sem CNPJ muitas vezes, permita de que eu faça coisas que não seria possível em algumas questões sanitárias, algumas coisas muito mais complexas, como a Gomo, por exemplo, né, tem essas questões. Então, mas eu sinto que a maneira de fazer relação, de fazer vínculo com o produtor, é uma coisa que pode potencializar muito a Gomo, nessa história dentro do que for possível, né? Ou até de se vincular com redes menores que façam, na casa a planta não é a única, redes menores que façam esse pré-trabalho e encaminhem já, e a Gomo possa ser uma facilitadora também de pequeninos que já estão virando pequenos. Enfim, acho que tem várias ventosas possíveis na Gomo, que nesse momento talvez é um pouco... A gente tem focos, né? Sei, um pouco bem pautar, assim, enfim, tem uma questão de fazer uma estrutura, mas eu acho que dentro dessa estrutura tem muitas ventosas possíveis para operar, tratando sobretudo do que eu acho que é o grande sucesso de qualquer projeto, que é fazer vínculo, fazer embocaduras para as pessoas sentirem, poderem colaborarem, né? A gente fazer junto, assim. E foi, enfim, tudo isso para dizer que foi dessa maneira que num congresso de nutrição aqui em São Paulo, alguns povos da mata, tinha uma rede da Bahia, uma rede de Abaetetuba, uma comunidade ribeirinha, eles me procuram, porque um ali fala para o outro desse projeto da casa, e me dizem, a gente vai te mandar. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, não tem onde escoar, não tem como pegar 40 quilos de cupuaçu, não é isso o projeto. Não, mas é isso, porque aqui vai estragar, e manda foto, e você fala, gente,
não é possível que isso vai estragar. E aí fala, sim, nossa mandioca estragou. E aí você vai ouvindo coisas que não é possível, que no país da fome a gente ouça isso, sabe? E é aí que acho que também foi que quando eu me animo hoje a casa tem ali, eu me dedico ao Instagram como um canal de comunicação e de divulgação da nossa história, da nossa cultura alimentar, do nosso desperdício. Realmente, foi a partir dessas histórias que eu falo, a gente precisa ouvir mais. E aí até ganhou eu não consigo alimentar muito, mas a ideia é que tenha uma autonomia e cada produtor possa mandando seus vídeos e ganhou um Instagram próprio do Sexta na Sexta, que é para ser dos produtores. Estamos chegando nessa fermentação agora. Então foi assim. Então hoje a gente tem Bahia, a gente tem Espírito Santo, a gente tem Minas Gerais, com mulheres que moram nas montanhas, então ali não se cria um comércio e elas plantam medicinais, elas fazem hidrolatos, elas fazem poções mágicas e ali elas muitas vezes não têm nem internet. E é uma escolha de vida, algumas porque já herdaram esse modo de viver, outras porque escolheram estar ali no meio do campo. E é uma maneira delas terem autonomia e criarem seus filhos, e educando seus filhos com essas sabedorias ancestrais, é um jeito de dar continuidade. Então, a partir do momento que a gente tenha um frete não convencional, eu só não posso pagar um frete de Belém para cá, até porque é caríssimo e é isso que cria as dificuldades, e a gente tem que começar a pensar em comércios muito hierárquicos, com investidor e com algum capital inicial, que a gente sempre tem que investir antes para a gente ter acesso à mercadoria, claro. Mas se a gente pensa em caminhos não convencionais, que é o que a gente vem fazendo aqui, então ela fala, não, a um cupuaçu vai na mala de uma, vai na mala da outra, chega aqui, elas se organizam para uma verdadeira rede mesmo. Outras produtoras maravilhosas da Bahia foram atrás da Latam e conseguiram carona no avião de carga, no bagageiro, então hoje já... E daí o problema era, não adiantava chegar em São Paulo, como é que chega daqui, né, de Guarulhos até a Vila Madalena? Elas fizeram parceria com uma rede de táxi, então quando eles já estão vindo para a Zona Oeste, sozinhas de lá. Então, assim, sabe, quando eu chamo de autonomia e do cuidado, é isso, não necessariamente eu cuido, mas as pessoas vão se auto-organizando para essas coisas chegarem, daí eu cuido daqui, a orquestrinha. Mas tem toda uma dança. E que eu acho que é importante explicitar isso tudo, né? Porque às vezes realmente 40 quilos de cupuaçu parece que veio um caixote ali, Sedex, sei lá eu, chegou aí na porta da sua casa. Só que não, né? É, Débora, Tânia, você realmente é uma tecelã. E quanto mais eu escuto, mais eu quero escutar. Eu escrevi tudo errado ali, mas é bem isso. Mas sabe o que que eu queria te perguntar? E eu queria aproveitar que a gente está aqui entre pessoas cooperantes e pessoas formadoras de comunidade, pessoas que querem essa vida mais distribuída e mais equitativa. E aí eu queria, sei lá, eu queria perguntar, é interesse próprio e também jogar aqui para todo mundo, como é que você faz a captação de coisas para o seu brechó e para o sebo, que eu já fiquei doida que você tem um sebo, se você soubesse a quantidade de revistas e livros dentro deste tema de comida que eu preciso reencaminhar, você alegrou meu coração hoje. Com tudo que eu ouvi, teve mais isso, porque é a forma que eu entendo que a gente consegue fazer com que chegue nos lugares, em muitas aspas, né? Porque não estou julgando, mas nos lugares certos. Então, nas mãos de quem realmente vai usar. Não vai simplesmente deixar tomando pó. Na verdade, tomar pó, tá tomando pó na minha casa. Então, eu queria ressignificar e redistribuir meus livros, minhas revistas, para deixarem de ser meus, sabe? Para serem nossos. Então, se puder me dar essa dica, desculpa, gente, se aqui não é o lugar, mas eu achei que era, e até para abrir, porque todo mundo tem, né? Todas as pessoas têm livros, revistas, camisetas, calças, sapatos, sei lá, lenços, fivelas que podem outras pessoas fazer melhor uso do que a gente está fazendo, não usando.
Dessa maneira mesmo, principalmente quem vem aqui ver o brechó, eu gostaria de que ele chegasse nessa camada virtual de tirar foto e deixar ali e também ser mais uma frente para os entregadores, né, terem essa história para desenrolar, mas é isso, está me faltando tempo, na verdade, para cuidar desses pormenores. Então, ele funciona mais quem vem, a gente está, mas tem esse volume de que sempre quem também vem na sexta compra, enfim, tem tido um fluxo. Também o meu objetivo é justamente cuidar do fluxo, não posso ficar parado e a gente precisa, e vez ou outra acontece alguma zica que a gente precisa pagar alguma coisa, alguma noite que não se pagou, e agora até para a gente quer deixar tudo redondinho, a gente bolou um desfile, meio que para tentar fazer um fluxo, então a gente está arrecadando, agora a gente está num período de fazer um desfile, fazer uma noite para a gente falar também dessa história de reutilizar roupa, upcycling, que chama, não sei. Enfim, vai ser uma descoberta junto, mas também da gente pensar na roupa, que é uma planta, não é sintética, é uma roupa de algodão, que é como que a gente também pode pensar nessa cadeia desse circuito da moda, que também é bastante perversa, e enfim, né, e também ampliar o debate com isso, fazer disso também um jeito da gente pensar agrofloresta, modos sustentáveis e economias nesse sentido. Mas e também a gente combina, pode vir conhecer o projeto, ver o brechó, pode encaminhar, a gente vai combinando. Alguém E mais? Tem sacolas alguma também. pergunta? Se ninguém tiver pergunta, vou fazer uma pergunta. Eu fiquei muito curioso, que eu achei demais, assim, muito interessante, inusitado, isso de da Casa Planta ser a sua casa também, né? Como que você consegue construir, né? Tem esse espaço que de alguma forma é coletivo e que você constrói todas essas conexões e narrativas, mas também tem um espaço de, vamos dizer assim, só seu, né? Individual, seu, do seu filho, do seu cachorro. Como que você consegue conciliar essas coisas? Imagina, não que elas estejam separadas, mas, sabe, ter essas individualidades dentro também dessa dinâmica coletiva que vai se simplesmente construindo e acontecendo. E eu acho que é legal falar, essa pergunta pode parecer que não tem nada a ver, mas acho que é isso, né? O espaço da Gomo vai ser um espaço coletivo, mas também é um espaço nosso, em que provavelmente vão ter coisas ali individuais, né? Muito rolando ali dentro daquele local, e eu quis entender como que funciona. Sim, bom, primeiro de tudo foi uma aprendizagem, né? Muitas vezes me senti invadida, me senti invadindo, acho que vai passando por processo, e eu fui entendendo que há, sim, uma regência, não há uma rigidez, mas há uma regência deliberada. Inclusive, se eu não cuido disso, vira um bar, vira uma balada, né? E a gente tem um tom, a gente tem um objetivo, a gente bebe, a gente dança, a gente canta, mas a gente tem um objetivo e isso é o tom que eu dou. Então tem aqui, hoje tem quase um roteiro espontâneo, a gente se escuta, a gente tem algumas práticas de encontro. Então, o máximo possível que a gente senta junto, faz uma roda, cada um se apresenta, eu conto um pouco esse espírito que, tal como as plantas, nós também somos campos vibráteis, nós também exalamos rastros moleculares, as plantas a gente percebe através dos aromas, das suas propriedades, dos seus sabores, e a gente pelas palavras e pela vibração que a gente deixa no ambiente. Então, eu peço sim esse cuidado, que a gente possa cuidar desse campo junto, e que a gente possa se dar, né, se permitir fazer esse encontro. E as pessoas entram, né, muito nessa história, né, da gente focar também no modo de vida. Então, não importa a história da minha avó, mas importa, assim, que eu vim de uma família de refugiados e que a minha família passou fome, e hoje eu distribuo alimento, e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer de certa forma, né? E quando eu vi, é isso, eu tenho uma foto da minha avó segurando uma melancia na mão, e essa foto para mim não fazia sentido. Enfim, é sobre isso, são essas histórias, então não é que eu vou ficar falando da minha vida, mas eu trago sim as narrativas, os enunciados que me fizeram fazer essas escolhas, porque cada um está aqui, e que a gente possa fazer mais e melhor, potencializando a cada um. Então tem esse cuidado, até
até o momento, né, que a gente canta mesmo. Mas então é isso, tem isso porque é assim, minha casa, é eu que depois lido com, com essa ressaca do dia seguinte, com a bagunça. As pessoas são muito colaborativas, elas vão entendendo mesmo esse sistema de agrofloresta, no sentido de não ter louça, cada um vai fazendo. Quando eu vejo, às vezes a casa acaba melhor do que estava, de tanto empenho. E principalmente, né, de se a gente mantém essa história do consórcio, que é todas as espécies se comportam, e a biodiversidade é o mais legal, porque cada um vai saber fazer uma coisa, a gente interrompe um pouco a possibilidade de ter alguma forma dominante, alguma forma que se sobreponha sobre as outras. Naturalmente, sem a gente ter que falar, tipo, fica um pouco quieto que você está falando demais. O próprio grupo se modula, porque a gente vai podendo entender as habilidades e a hora de pô-las em jogo. Então, é isso. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma reação? Tô sentindo que o Beto está com vontade de falar, ele tá até com o dedo para cima ali. Estou com vontade. É, nossa, é tão legal ouvir você falar e já ter estado lá na Casa Planta Casa, que eu falei ali, é uma casa planta casa. Um pouco reafirma e está entre ser planta e ser casa, porque a experiência é tão legal de ter estado aí nesse lugar e te ver em ação nesse ambiente, nessa quase microecologia aí. É muito legal, assim. Eu acho que é uma experiência que eu aconselho que as pessoas passem. É só isso. Adorei estar aí. Aliás, a casa é aberta mesmo para as pessoas proporem debates, conversas, mostrarem trabalhos. Foi super legal a conversa que a gente teve aqui, ficou reverberando, a gente abriu live. Então, também tem essa coisa, né, que quando a gente toca um projeto, a gente vai entendendo a fermentação da coisa, né? Não necessariamente a gente faz uma live e é imediatamente que essa comunicação acontece. A gente tem que lembrar desses rastros, né, que eu falei agora há pouco, e de como isso vai indo. E sustentar isso, né? A gente tem essa emergência, a gente faz muito plano, muita meta. É legal porque isso dão as diretrizes, mas também sustentar, né, esse tempo de ir e vir do que a gente colocou em pauta e esperar voltar. A goma eu sinto agora, cada vez mais. Algumas pessoas que vieram naquele dia me procuraram agora de novo que queriam estar, algumas não iam poder, mas é isso, as pessoas vão criando camadas dessa aproximação, e quando chega, chega mesmo. Vai chegando e vai compondo, assim. Então, tudo isso para dizer que está aberto, a gente pode fazer mais rodas de conversa, pode passar o documentário agora que a gente tem assumido o cinema, enfim, o cineclube. Enfim, vamos pensando, fermentando possibilidades. Porque a minha ideia é compor mesmo com a Goma, eu vou aproveitar já. Dizer que eu tenho tido muita dificuldade de estar nos encontros. As segundas-feiras, para mim, vem sendo o dia que eu saio de casa e faço tudo. As terças, o dia que eu sento e edito tudo. As quartas, que era o dia que eu estava conseguindo estar na reunião, foram os dias que eu acabei tendo que ter as reuniões dos projetos todos para afinar com tudo. E aí, quando eu vi, eu estou sempre muito conectada, mas, enfim, ainda descobrindo como engata. Mas, para mim, faz muito sentido ter essa pesquisa ativada junto, falar junto. Eu sempre comento aqui de outros modos, eu estou falando de outros, não falando do meu modo, eu estou falando de outros modos da gente pensar e fazer a diferença, eu chamo do caos urbano, né? Que a gente possa fazer relações aqui no meio dessa cidade, onde muito cimento interrompe e ar-condicionado interrompe os ciclos, a gente possa passar por isso e fazer desvios e fazer essas possibilidades. Então, a Gomo, para mim, é a grande possibilidade coletiva, porque os outros projetos até então são em instâncias micro, é isso, né? São as micros, as médias, as macros, não
Não é uma, não é outra, são todas. Mas poder cooperar, ainda espero realmente conseguir mais deliberadamente, mas que a gente possa compor, então, somando em rede, em pensamento, em práticas, outras. Acho que é um pouco assim que agora fico aqui bordeando, sabe, os encontros que não estou tão presente fisicamente. Maravilha, nossa, eu nem sei o que falar depois disso tudo. Queria verificar se tem mais alguém que quer conversar, quer falar mais alguma coisa para a gente poder ir encaminhando para o nosso check-out. Se alguém mais tem alguma consideração, alguma fala. Peraí que meu cachorro quer comer meu fone. Não, sacanagem, Renê, você deixar o seu cachorro maravilhoso aparecendo agora. Bom, então, gente, uma coisa que eu queria falar também, eu estava dando uma olhada enquanto a gente estava ouvindo, assim, também olhando as redes, você falou que tem se dedicado bastante ao Instagram, né, e aí eu achei que de repente você pode também dar alguma dica, alguma contribuição nesse sentido, assim, né, eu acho que a Gomo vai ter que se utilizar mais das redes também para conseguir alcançar pessoas interessadas nessa proposta, para somar, para construir essa comunidade. E, e, e queria, eu achei que tem um cuidado muito claro, assim, né, tipo, de como você aborda, como você usa as redes, de como elas são atrativas e não sei se você tem alguma contribuição nesse sentido também, alguma coisa que você possa trazer para a gente. Não, eu acho que sim, acho que a gente pode ir conversando e afinando de alguma maneira de eu conseguir compor mais nesse, que acho que foi uma coisa na raça. Eu já tive uma pessoa me ajudando, um famoso social media, e aí era bem difícil porque daí tinha todas as metas, isso que eu falei, e é muito difícil operar organicamente e tentando criar uma comunicação não convencional, porque para começar, assim, o termo agroecologia já não é comercial, supostamente. Então já começa por aí, a gente assume os termos. Então, acho que é encontrar dentro do mar de palavras usados, né? E ir trabalhando essa comunicação mesmo deliberada, do que é cooperação, e fazer vídeos, mais vídeos. Acho que é isso, a gente está nesse mundo muito veloz. Então, são vídeos de 1 minuto falando do que é cooperação, cada cooperado falando, mostrando as caras. Eu acho que mostrando, dando o rosto, trazendo as pessoas, mostrando que somos nós, né? Às vezes a gente faz um post muito técnico para poder contar tecnicamente, e às vezes só uma fala falando quero um mundo melhor. A pessoa já, meu Deus, eu também. Então são essas, né? Mas acho que a gente vai conversando. Legal, então. Bom, então eu acho que a gente se encaminha para o nosso check-out e avaliação. Aí eu vou pedir para todo mundo levantar as suas mãozinhas também, no reações, para a gente trazer quais são as nossas considerações aí a respeito da mexerica, até para, como temas, melhoria, também agradecer pela participação da Tânia, por esse incrível encontro. E é isso, então eu já vou começar o meu, já achei muito legal essa conversa, conhecer mais sobre a Casa Planta, conhecer sobre essa experiência, ver todas as dinâmicas e potencialidades que se pode fazer a partir de um ponto de partida, né? Os caminhos que podem seguir. A Marília usou os rizomas, né? Que podem ser construídos. E é isso. Sou muito grato. Obrigado, Tânia, pela essa contribuição, por esse papo de hoje. Vou passar para Laura. Laura, pode falar? Posso, desculpa, eu tava achando um botão. Vou abrir meu vídeo, acho que eu tô um pouco bagunçada, mas dá. Oi, gente. Bom, eu tô meio de paraquedas, né? Porque eu não tô participando ativamente de nenhuma reunião, mas eu acompanho a proposta pelo Instagram, então eu tô feliz de poder escutar e principalmente de escutar a Tânia, que eu ouço falar tanto, né?
e achei maravilhosa a proposta e estou muito encantada com tudo isso e espero poder presencialmente na próxima. Obrigada. Aí só chamar alguém agora. Pode Ah, chamar. esqueci essa Qual- parte. qual- É Suzana? Tá aí? Será? Suzana, se você não puder, pode escrever no chat também. Aí, acho que ela estava com dificuldade com o áudio. Pode chamar outra pessoa se ela puder. Florença. Flor? Não acredito que você está aqui, Laura. Que beleza, que encontro maravilhoso. Eu agradeço muito a Tânia, viu? É incrível, é muito inspirador, é sempre muito bom te ouvir e conhecer mais da sua história, das suas coisas, foi realmente uma delícia. Muito obrigada mesmo. E muito feliz da Laura estar aqui também. Passa para o Beto. Saudade, Beto. Nossa, não saiu. Saiu bem, foi ótimo ouvir a Tânia de novo, saber desse projeto. Fico querendo saber se arquitetos já não ficaram curiosos sobre a sua iniciativa, se não foi divulgado entre arquitetos já esse projeto. Depois você me conta. Eu passo para a Débora. Obrigada, Beto. Eu saio melhor do que eu cheguei e a mexerica realmente nos nutre. E Tânia, eu te agradeço profundamente, profundamente. A benevolência de você compartilhar alimentos em todos os seus mais amplos sentidos. Eu agradeço demais que você inclua nas minhas orações pela sua saúde e pelo crescimento e, uau, pela prosperidade desse projeto, porque precisamos. E é sempre bom estar com todos vocês. Muito obrigada. E eu passo para a Letícia. Eu também saio melhor do que eu entrei. É... Tem por alguma razão bem aleatória, eu tava lembrando de uma amiga minha enquanto você falava, Tânia, que ela tava fazendo uma viagem muito maluca, assim, completamente sozinha, e as pessoas perguntam pra ela, assim, "Nossa, como que você tem coragem?" Ela fala assim, na verdade eu sou uma pessoa muito medrosa, mas eu tô procurando juntar repertório de coragens. E então tem algo de uma, não sei se eu acho que eu vejo muito nisso no que você faz, assim, de um repertório de possibilidades, né? Umas coisas que, tipo, como que isso é possível, né? Mas e é possível, né? E você mostra tantos caminhos, não para as pessoas fazerem o mesmo que você está fazendo, não para terem milhões de casas plantas, mas para terem milhões de coisas que se rizomas, né? Então eu acho isso bonito. Muito obrigada. Eu vou passar para, nossa, pera, perdi quem já foi. Para Júlia. Eu estava de microfone aberto, nem me liguei. Espero que vocês não tenham escutado, tentando acompanhar aqui o que a Tânia estava falando e tentando digitar tudo. Foi bastante coisa, vou precisar rever isso depois, gente. Meu Deus, é muito material, muita riqueza. E me identifico muito com isso que a Letícia acabou de falar. É um projeto muito corajoso que foi te tomando e né, você foi se apropriando da coisa, a coisa foi se apropriando de você e foram crescendo as duas juntas. Né? O projeto, a casa, as plantas, a Tânia, o filho, o cachorro e todas as pessoas ao seu redor, né? Muito inspirador isso, assim, entender como é contaminante mesmo, né? Para usar um termo meio pandêmico, mas que pode ser usado para coisas também interessantes, né? Boas contaminações. Foi um grande prazer te escutar, Tânia. Te agradeço muito. Eu não conheço ainda a Casa Planta, estou aqui curiosíssima, com a barriga fermentando de vontade de conhecer e te visitar. Então, obrigada e passo para você. A famosa confusão no microfone. Meu Deus do céu, quando eu acho que eu aprendi. Bom, eu saio muito grata, muito contente. Quando a gente conta, a gente ganha sempre mais uma camadinha de consistência, né? A gente ganha mais essas embocaduras que eu falei.
Feliz também de compartilhar, particularmente com vocês, e vamos construindo junto, fiquei animada para estar mais próximo, mais pertinho. Ah, e a história da casa, tem uma casa famosa de arquitetura, Casa Planta também, tanto é que aqui a nosso Instagram é casa.planta e tem a Casa Planta. E aí as pessoas se confundem tanto que hoje é uma grande parceria, a gente manda um para o outro, fala, não, é um, é outro, é meio uma... Mas tem essa casa, tem alguns arquitetos. Passo para a Renata. Nossa, acho que são tantas conexões aqui, e eu também cheguei na Tânia com esse olhar desse oikos, né, que na minha formação inicial foi a economia, o que significa essa nova proposta de oeconomias, né, dessa ação do dado da casa, da nossa casa, da casa da morada. Então eu compreendo que esse é o sentido da economia regenerativa, distributiva, de um teto justo social para essa humanidade. E nesse intuito da gente, assim, mais do que buscar novas maneiras de existir nesse mundo, vai trazendo também novas conexões humanas. E eu acho que é o que é mais importante para mim na conexão de irmandade e de amor que eu tenho com a Tânia, principalmente, né, que é uma amiga, uma parceira, uma pessoa que foi que é muito importante na minha vida, e todos aqui também, né, buscando novos caminhos de existência possíveis para essa humanidade. É isso. Vamos juntos, né, pensando todos esses aspectos. E eu vejo aqui também essa questão local de cultivar assim, os territórios é uma coisa bem importante, né? Então, é algo que eu estou pensando bastante nisso, assim, até coloquei uma frase assim na minha parede: identifique o local social que você ocupa como sua performance ativa de afetos que vão afetar corpos e corpos. Então, essa é a reflexão que está aí na parede. É isso, gente. Valeu, Renata. Eu vou ler agora o da Marília. Eu acho que só faltou a Marília, né? E a Suzana, acho que eu não sei se ela vai conseguir escrever ou falar, mas se conseguir, dá um toque aí. Marília escreveu que o filhote acordou, sai melhor do que entrou e querendo voltar na Casa Planta em uma cesta. Bom, acho que é isso. Finalizamos por hoje. Agradecer imensamente a Tânia e aí a todos que estiveram hoje aí com a gente. E aí, Eba, até a próxima mexerica. Valeu, pessoal. Forte beijo, boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada a todos.